Dizem que existem lugares onde o tempo para, onde o vento carrega consigo mais do que folhas e poeira, levando segredos antigos e maldições esquecidas. Uma dessas histórias se passa em uma pequena cidade chamada Várzea do Campo, escondida no interior do Brasil. Lá nas profundezas da floresta, há uma trilha que ninguém ousa percorrer. Os moradores locais falam de um caçador que desapareceu décadas atrás, um homem chamado Carlos Andrade, conhecido por sua habilidade em caçar e rastrear qualquer animal. Certo dia, ele entrou na mata em busca de um cervo lendário, um animal enorme de olhos brilhantes que supostamente carregava boa sorte para quem o capturasse. Carlos nunca mais foi visto. Dizem que a floresta o tomou para si. E agora ele perambula por entre as árvores caçando não animais, mas qualquer um que ouse cruzar seu caminho. Essa é a história que eu e meu irmão Rafael ouvimos quando éramos crianças. Meu avô nos contava com uma seriedade assustadora, os olhos fixos na lareira enquanto a lenha crepitava e o vento lá fora uivava como uma fera selvagem. Eu nunca acreditei nessas lendas. Achava que eram apenas formas de manter as crianças longe da floresta. Mas Rafael sempre foi curioso demais. Tudo começou quando ele decidiu que depois de anos vivendo na cidade grande, estava na hora de voltar às nossas raízes. Ele queria reconectar-se com nossa história, com a terra da nossa família. E me arrastou junto para essa aventura, uma mistura de nostalgia e loucura. A ideia de passar alguns dias no sítio dos nossos avós, já abandonado há anos, parecia ao mesmo tempo tentadora e inquietante. Assim que chegamos à casa velha e desgastada pelo tempo, aquele lugar que um dia fora nosso refúgio de férias de infância, algo parecia errado. A floresta ao redor parecia mais densa do que me lembrava, como se as árvores tivessem crescido mais próximas umas das outras, bloqueando a luz do sol. O ar era pesado, úmido, carregado com um cheiro de terra molhada, mas também com algo mais, algo podre. Mas por mais que eu sentisse uma pressão no peito, tentei ignorar. Rafael estava animado e eu não queria estragar sua empolgação. Passamos o dia limpando a casa, organizando as coisas, até que à tarde, quando o sol começava a se esconder, ele olhou para mim com aquele brilho no olhar, o mesmo que ele tinha quando éramos crianças, e ele tinha uma ideia louca. "Vamos caçar amanhã", ele disse, com um sorriso travesso. "Caçar o quê?" Perguntei, rindo, já sabendo o que ele diria. "O cervo, o mesmo da história do vovô." Eu rolei os olhos, mas no fundo sabia que ele estava falando sério. Rafael sempre foi teimoso, sempre gostou de um desafio. E no fundo, talvez uma parte de mim quisesse provar que aquilo não passava de uma lenda estúpida, para finalmente enterrarmos o passado. Na manhã seguinte, levantamos cedo. O céu estava nublado e o vento frio soprava pela floresta, balançando as copas das árvores como se a própria mata estivesse inquieta. Nos armamos com rifles antigos que pertenciam ao nosso avô e partimos trilha adentro. A floresta, que outrora fora acolhedora, agora parecia um labirinto escuro. A cada passo, as árvores pareciam se fechar mais ao nosso redor e o silêncio era perturbador. Nem mesmo o canto dos pássaros se ouvia. O tempo foi passando e a sensação de estarmos sendo observados começou a crescer dentro de mim. Inicialmente ignorei, achando que era apenas minha mente pregando peças. Mas então, logo após o meio-dia, Rafael parou de repente. Seus olhos fixaram-se em algo à nossa frente. "Lá!" ele sussurrou, apontando para uma clareira adiante. No meio da clareira, algo se movia entre as árvores. Era grande, maior do que qualquer cervo que eu já tivesse visto. Seu corpo parecia brilhar à luz fraca que se infiltrava pelas folhas. Eu não conseguia ver seus olhos claramente, mas sentia que estavam cravados em nós, avaliando, esperando. Rafael, sempre mais rápido, levantou o rifle e mirou. "Não!" tentei avisar, mas era tarde demais. O tiro ecoou pela floresta e o cervo desapareceu, como se tivesse se dissolvido no ar. A clareira ficou em silêncio absoluto. Rafael olhou para mim confuso, como se não soubesse o que acabara de acontecer. Foi então que os ruídos começaram. Pequenos passos, como se algo estivesse caminhando ao nosso redor, apenas fora de vista. Sussurros.
vindos das árvores como se a floresta tivesse ganhado vida. O vento uivou, e eu juro que ouvi uma risada, baixa, abafada, mas claramente humana. Um frio percorreu minha espinha e percebi que aquilo não era mais uma simples caçada. Algo estava nos cercando. Vamos voltar, sugeri tentando manter a calma. Rafael hesitou, mas algo em seus olhos mudou. Talvez fosse o medo, ou talvez ele finalmente estivesse sentindo o mesmo que eu. Conforme começamos a voltar pelo caminho, os sussurros ficaram mais altos. A sensação de estarmos sendo seguidos era inegável. Às vezes, eu via sombras movendo-se entre as árvores, rápidas demais para serem animais, mas o suficiente para me deixar com o coração disparado. Não falávamos nada, mas estava claro que ambos estávamos aterrorizados. Foi então que a primeira coisa impossível aconteceu. Voltamos ao ponto onde deveríamos encontrar a trilha principal, mas a clareira estava à nossa frente. A mesma clareira. Demos meia volta e tentamos outro caminho e acabamos na clareira novamente. Era como se a floresta estivesse brincando conosco, nos mantendo presos, girando em círculos. Isso não faz sentido, Rafael murmurou. A voz trêmula, o céu começou a escurecer, e a floresta, que já era densa, ficou ainda mais opressiva. O frio aumentou. O vento carregava um som estranho, como folhas arrastadas no chão, misturadas com sussurros distantes. O tempo parecia distorcido, e a cada passo eu sentia que estávamos sendo levados mais fundo. Estávamos perdidos. A noite caiu, e sem opção, decidimos acampar na clareira. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo crepitar da fogueira que tentávamos manter acesa. Cada estalo da madeira me fazia pular. A escuridão, além do fogo, parecia viva, cheia de olhos que nos observavam. Foi por volta da meia-noite que o vi pela primeira vez. Eu estava quase cochilando, mas algo no ar mudou. Abri os olhos e vi uma figura à distância, entre as árvores. A princípio pensei que fosse minha imaginação, mas então ela se moveu, lenta, mas decidida. Era um homem. Ele usava um chapéu velho, um casaco de caçador e segurava uma espingarda. Mas havia algo errado. Seus movimentos eram rígidos e sua pele parecia cinzenta, como se estivesse apodrecendo. Seu rosto era uma máscara de vazio, olhos fundos, sem vida. Rafael, sussurrei tremendo. Ele olhou na mesma direção e congelou. O homem estava parado, apenas nos observando. Então, como um reflexo, Rafael se levantou e apontou o rifle para ele. "Quem é você?" Ele gritou, mas o homem não respondeu. A fogueira oscilou, e por um momento o rosto do homem pareceu se contorcer em um sorriso macabro. E então, como um vulto, ele desapareceu na escuridão. O terror tomou conta de nós. Rafael queria ir atrás dele, mas eu o impedi. Sabia que algo mais profundo estava acontecendo. Aquilo não era humano. As horas se arrastaram até que o sol começasse a nascer. Mas a sensação de estarmos sendo vigiados nunca foi embora. Sabíamos naquele momento que não estávamos sozinhos. No segundo dia, as coisas pioraram. Voltamos a caminhar, mas cada trilha que tentávamos nos levava de volta à clareira, como se estivéssemos presos em uma armadilha invisível. A sensação de desorientação se misturava com um terror crescente. As sombras ao redor pareciam se mover por vontade própria, e os sussurros nas árvores ficavam cada vez mais altos, como se algo estivesse tentando se comunicar, ou talvez nos enlouquecer. Quando a noite chegou novamente, ele voltou. O homem, o caçador. Ele se aproximou mais dessa vez e pela primeira vez pude ver claramente seu rosto. Não era um homem vivo. Seus olhos estavam vazios, como buracos negros, e sua pele estava esfarelada, como se ele tivesse saído de um túmulo. Ele parou diante de nós a poucos metros de distância e finalmente falou. Sua voz um sussurro frio que carregava o peso da morte. "Vocês caçaram o que não deviam." Rafael, desesperado, atirou contra ele. O tiro ecoou pela floresta, mas o caçador não caiu. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca estivesse ali. Mas sua presença permaneceu. O frio no ar se intensificou e a sensação de que algo horrível estava por vir tomou conta de nós. Tentamos fugir, correr de volta para o sítio, mas a floresta nos prendeu.
Cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo, como se a própria terra estivesse nos puxando para dentro. Naquela noite, Rafael desapareceu. Acordei com os sussurros. A fogueira estava quase apagada e Rafael não estava mais ao meu lado. Gritei seu nome, mas não houve resposta. Procurei por ele por horas, mas tudo que encontrei foram pegadas que desapareciam na mata. Estou sozinho agora. As sombras parecem mais próximas e os sussurros nunca cessam. Sinto que estou perdendo a noção de quem sou, como se a floresta estivesse me consumindo, assim como consumiu Rafael. Mas eu sei que ele ainda está aqui. O caçador. Eu o vejo ao longe nas sombras, sempre me observando. Ele está esperando. E sei que em breve será minha vez. Eu estava sozinho. O silêncio da floresta era insuportável, pesado, como se cada árvore, cada folha estivesse me observando. Não havia mais sussurros. Isso era o mais perturbador. O silêncio absoluto. O tipo de silêncio que antecede uma catástrofe. Minhas mãos tremiam. Meu corpo estava exausto. Mas eu sabia que precisava me manter em movimento. Cada minuto parado parecia uma sentença de morte. Rafael tinha desaparecido sem deixar vestígios. As pegadas que eu encontrara sumiam no meio da mata, como se ele tivesse sido engolido pela própria floresta. Mas eu sabia que ele ainda estava por aqui, em algum lugar. Ou pelo menos o que restou dele. A ideia me corroía por dentro. Eu já não sabia se estava desperto ou preso em algum pesadelo interminável. A floresta parecia uma entidade viva e eu, um intruso indesejado. Os caminhos que eu percorria me levavam de volta ao mesmo lugar. Não importava para onde eu fosse, a clareira sempre aparecia de novo. Era como se eu estivesse preso em um ciclo, condenado a andar em círculos, enquanto o caçador fantasma me seguia, sempre à distância, sempre me observando. A noite chegou rapidamente, como se o tempo tivesse perdido todo o significado ali. O crepúsculo trouxe consigo uma escuridão opressora. O vento soprava entre as árvores, mas agora ele carregava algo mais, um som que me deixava arrepiado. Era um gemido baixo, misturado a risadas abafadas que pareciam vir de todos os lados. Eu sabia que não deveria ficar perto da clareira, mas minhas pernas me traíram. Sem perceber, eu estava de volta a ela, cercado pela mesma vegetação retorcida, as mesmas árvores que pareciam fechar-se ao meu redor, como se fossem braços prontos para me prender. Foi então que ouvi passos. Não eram os meus, nem os de Rafael. Eram pesados, arrastados, como se alguém, ou algo, estivesse caminhando com dificuldade. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinham, mas a escuridão era tão densa que mal conseguia enxergar além de alguns metros. O som ficou mais alto. Passos lentos, seguidos de um arranhão suave, como unha raspando contra a madeira. O medo crescia no meu peito e eu podia sentir o suor frio escorrendo pela minha nuca. Segurei o rifle com força, mas no fundo sabia que ele seria inútil. A fogueira que eu havia acendido tremeluziu, lançando sombras que dançavam nas árvores ao redor. Então, vi. Ele estava lá, parado na margem da clareira, a figura do caçador. Ele era ainda mais horrível de perto. Sua pele estava esfarelada, como se tivesse apodrecido com o tempo. Seus olhos, ou o que restava deles, eram buracos vazios, sem vida. O cheiro que ele exalava era podre, uma mistura de terra molhada e carne morta. E ele estava segurando algo. Minha mente demorou alguns segundos para processar, mas então o horror tomou conta. Nas mãos ossudas e ensanguentadas do caçador estava o chapéu de Rafael. O mesmo chapéu que ele usava no dia anterior, agora manchado de sangue. Eu gritei, mas o som saiu abafado, como se a floresta tivesse absorvido meu desespero. O caçador não se moveu, apenas ficou lá me observando. E então lentamente deixou o chapéu cair no chão, antes de desaparecer nas sombras mais uma vez, como uma miragem macabra. Aquele foi o momento em que eu soube que Rafael estava morto. O caçador o havia levado, assim como levava todos que ousavam entrar naquela floresta. O ciclo se repetia, mas eu ainda não havia terminado. Fui até o chapéu de Rafael. Minhas mãos tremiam ao pegá-lo e senti o peso de algo dentro. Ao virar o chapéu, um pedaço de papel amassado caiu no chão. Peguei-o reconhecendo a letra de Rafael. Era um bilhete, escrito às pressas. Ele não é o único. A floresta está viva. Eu vi.
Antes que pudesse terminar de ler, o papel foi arrancado das minhas mãos por um vento forte e desapareceu na escuridão. O terror me paralisou, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me impulsionava a continuar. Se a floresta estava viva, então havia uma forma de escapar. Precisava haver. Com a lanterna na mão e o rifle no ombro, me forcei a caminhar. O medo era avassalador, mas algo me dizia que ficar parado significava aceitar a morte. A floresta parecia se mover comigo, as árvores se fechando ao redor, como se quisessem impedir minha fuga. Os sussurros voltaram, mas desta vez eles estavam mais claros. Não eram apenas vozes indistintas, eram palavras, formando frases. Você é o próximo. Ele está vindo. Corra enquanto pode. Eu tentava ignorá-los, mas as palavras penetravam minha mente, sem dar trégua. O ar ao meu redor ficou mais pesado, e uma névoa espessa começou a subir do chão, tornando impossível ver mais do que alguns passos à frente. A cada passo, o chão parecia mais macio, como se estivesse pisando em algo vivo. Foi então que vi as pegadas. Elas eram frescas, grandes, e seguiam em direção à parte mais densa da floresta. O caçador estava perto. Cada músculo do meu corpo gritava para eu fugir na direção oposta, mas algo me puxava para frente, como se eu estivesse sendo atraído por uma força maior. As pegadas me levaram a uma cabana velha, quase completamente coberta por vegetação. Eu não lembrava dela de nossas aventuras de infância, o que já era estranho por si só. Parecia deslocada, fora do tempo, como se tivesse sido esquecida ali por séculos. A porta estava entreaberta, e de dentro vinham ruídos baixos, como se alguém estivesse se movendo lá dentro. O medo me consumiu, mas eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Com uma última respiração trêmula, empurrei a porta e entrei. A cabana estava mergulhada em sombras, mas meus olhos logo se ajustaram à pouca luz que vinha das frestas nas paredes. O cheiro era horrível, uma mistura de mofo e carne apodrecida. No centro da sala, uma figura estava ajoelhada, de costas para mim. Era humanoide, mas algo nela era profundamente errado. Sua pele parecia esticada, presa ao osso, como se tivesse sido sugada de dentro para fora. Me aproximei, o rifle em punho. Quando toquei o ombro da figura, ela se virou. Era Rafael, ou pelo menos o que restava dele. Seus olhos estavam opacos, sem vida, e sua boca tremia, como se quisesse falar, mas não conseguisse. Seus lábios se moveram lentamente, até que um som finalmente saiu. Ajude-me. O choque me paralisou. Eu queria ajudá-lo, mas não sabia como. O que eu via diante de mim não era mais meu irmão. Algo o havia tomado. Algo que estava enraizado naquela floresta há muito tempo. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos pesados atrás de mim. Virei-me rápido, o rifle levantado, e vi o caçador. Ele estava parado na porta, sua figura se destacando contra a escuridão da floresta. Seus olhos, ou o que restava deles, brilhavam com uma malícia que eu nunca tinha visto antes. Eu atirei. O som do disparo ecoou na cabana, mas o caçador não caiu. Ele riu, uma risada baixa, sombria, que reverberou dentro da minha cabeça. Você não pode me matar. Eu sou parte disso agora. O terror me consumiu por completo. Eu sabia que não tinha como lutar. Rafael estava perdido e eu seria o próximo. Mas antes que o caçador pudesse se mover, a cabana começou a tremer. As paredes racharam e o chão sob meus pés se abriu. Eu caí. A última coisa que vi foi o rosto de Rafael, distorcido em uma máscara de dor. Antes de ser engolido pela escuridão, acordei na floresta, sozinho. O céu estava nublado e a névoa havia desaparecido. O silêncio reinava novamente, mas algo estava diferente. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido, mas a floresta estava quieta demais. Então percebi, eu ainda estava lá, mas agora algo me prendia àquele lugar. O caçador havia me deixado viver, por enquanto. Agora sou eu quem escuto os sussurros, e sei que minha hora vai chegar. Quando abri os olhos, o céu nublado havia se transformado em uma massa densa de nuvens escuras, como se a floresta inteira estivesse de luto. A dor no meu corpo era insuportável, mas o que realmente me incomodava era o vazio. Não o vazio ao meu redor, mas o vazio dentro de mim.
Algo tinha mudado. Algo que eu não conseguia explicar. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio absoluto, sufocante, quase palpável. A floresta, que antes estava cheia de sussurros e ruídos estranhos, agora parecia estar morta. Nenhum vento balançava as folhas, nenhum animal se movia. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Levantei-me com dificuldade, tentando entender o que tinha acontecido. O chão estava firme, sem sinal da cabana ou do buraco pelo qual eu havia caído. Olhei ao redor e vi que estava de volta à clareira. A mesma clareira, sempre a mesma. Meu coração acelerou. Eu ainda estava preso naquele maldito ciclo, mas algo estava diferente. O ar estava mais denso, mais pesado. A sensação de estar sendo observado nunca tinha sido tão forte. Não havia mais apenas o caçador, senti algo mais ali, algo mais profundo e muito mais antigo. Comecei a caminhar, meus passos lentos, cada um mais pesado que o outro. Eu sabia que estava sendo puxado, que o caçador ainda estava por perto, mas ele não aparecia. Havia algo diferente na forma como a floresta se comportava, como se ela estivesse esperando, guardando um último segredo. E então, ouvi. Ajude-me. A voz de Rafael. Mas não era um grito de desespero como antes. Era um chamado, um sussurro fraco, como se ele estivesse se esvaindo. Senti um nó no estômago e instintivamente segui o som. Meus passos me levaram de volta àquela maldita clareira pela última vez. Mas desta vez, algo havia mudado. No centro da clareira, onde antes nada mais do que árvores e sombras existiam, havia agora um buraco no chão. Uma fenda profunda, como uma cicatriz aberta na terra. A presença do caçador pairava no ar, mas ele não estava ali em forma física. Eu sentia sua força, mas de alguma maneira ele parecia enfraquecido, como se estivesse esperando que eu fizesse algo. Me ajoelhei à beira da fenda, com o coração na garganta. Sabia que não havia mais volta. Eu precisava terminar aquilo. Precisava libertar Rafael e encerrar o ciclo maldito que assombrava minha família. Tudo começou a fazer sentido. O caçador, a floresta, o cervo. Tudo era parte de um ritual antigo, um pacto feito há muito tempo, que prendia as almas dos caçadores e seus alvos nesse ciclo eterno de caça e morte. Encarei o abismo à minha frente. De dentro do buraco, um cheiro pútrido de morte e decadência subia, junto com um som baixo e constante, como se algo respirasse lá embaixo. Rafael estava ali, ou pelo menos o que restava dele. Rafael, sussurrei com a voz fraca. Um som baixo, quase inaudível, veio de dentro da fenda. Era ele, ou algo que ainda tentava ser ele. Então, com uma força que eu não sabia de onde vinha, me inclinei e comecei a descer. As paredes do buraco eram frias e úmidas, cobertas de musgo e raízes. Conforme eu descia, o ar ficava mais pesado, mais denso, e a escuridão se fechava ao meu redor. Meus pés finalmente tocaram o chão de pedra, e eu me encontrei em um túnel estreito, iluminado apenas por uma luz fraca que parecia emanar das próprias paredes. No final do túnel, uma figura estava de costas para mim, imóvel. O corpo magro e apodrecido era inconfundível. Era Rafael, ou o que restava dele. Rafael, minha voz falhou enquanto me aproximava. Eu estou aqui para te tirar daqui. Mas ele não se virou. Em vez disso, a mesma voz rouca e sem vida escapou de seus lábios. Não há mais saída para mim. Você não entende? Ele finalmente se virou, e o que eu vi quase me fez cair de joelhos. O rosto de Rafael estava desfigurado, sua pele pendurada como se estivesse se desfazendo em pedaços. Seus olhos, aqueles olhos que eu conhecia tão bem, estavam afundados em órbitas vazias, e um sorriso torto e perturbador manchava seu rosto. Você acha que pode me salvar? Ele disse, a voz cada vez mais sombria. Eu sou parte disso agora. E você também será. A verdade me atingiu como um soco no estômago. O que quer que estivesse controlando Rafael, o que quer que estivesse habitando aquela floresta, estava tentando me arrastar para o mesmo destino. Mas eu não podia desistir. Eu me aproximei dele tentando ignorar o medo crescente que me paralisava. Rafael, eu não vou te abandonar. Vamos sair daqui, juntos. Minha voz era mais firme do que eu sentia por dentro.
Foi então que o túnel começou a tremer. A luz fraca piscou e eu ouvi o som do vento soprando como um lamento agonizante. Rafael riu, uma risada distorcida e cheia de dor. Não há salvação, irmão. Ele está vindo para você. E como em um pesadelo, o chão abaixo de nós começou a rachar. O som de algo se arrastando na escuridão ecoou pelas paredes e de dentro do buraco sob nossos pés, o caçador emergiu. Mas ele não era mais uma figura humana. Agora, ele era uma monstruosidade grotesca. Um amontoado de ossos, carne apodrecida e olhos vazios que brilhavam com uma fome insaciável. Ele avançou sobre Rafael, como se estivesse reivindicando o que era dele. Eu gritei, tentando puxar Rafael para longe, mas algo invisível me empurrou para trás. Vi horrorizado enquanto o caçador se fundia com Rafael, suas formas se entrelaçando, virando uma única criatura terrível. Foi então que entendi. O cervo que Rafael caçou não era um cervo comum. Ele era a chave para o pacto, um ritual antigo que os caçadores faziam para prolongar suas vidas, sacrificando suas almas à floresta. O cervo era o portal, e quem o caçasse seria amaldiçoado a se tornar parte desse ciclo para sempre. Eu recuei, o terror me consumindo, e então algo inacreditável aconteceu. Rafael, ou o que restava de sua consciência, olhou para mim pela última vez, e com um esforço sobre-humano, ele sussurrou: "Fuja, quebre o ciclo." Então a criatura que ele havia se tornado deu um último grito antes de desmoronar no chão, se desfazendo em pó. O túnel parou de tremer. O silêncio voltou. Eu saí da fenda cambaleando, o coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. O céu estava começando a clarear e a sensação opressiva da floresta havia desaparecido. O ciclo finalmente estava quebrado. Olhei para o horizonte, com lágrimas nos olhos. Rafael estava morto, mas seu sacrifício havia acabado com a maldição. A floresta estava livre, e eu estava livre. Mas algo ainda me incomodava. No fundo do meu coração, eu sabia que o caçador ainda estava lá fora, esperando, e que um dia ele voltaria. Nas profundezas da mata de Alta Campina, há um lugar que os moradores evitam mencionar. Um pedaço esquecido de terra onde as árvores parecem mais altas, o vento mais gelado e o silêncio mais perturbador. Não há mapas que o mostrem, tampouco registros de quem viveu por lá. Contudo, os raros viajantes que ousaram explorar suas trilhas contam histórias sussurradas, como se temessem que o simples som de suas vozes pudesse despertar algo adormecido. No coração dessa floresta, uma cabana antiga repousa numa clareira oculta. Ela aparece apenas para aqueles que a floresta escolhe, e uma vez que você cruza seu limiar, nunca mais será o mesmo. Era para ser uma viagem simples, uma fuga do caos da cidade, como tantas outras que eu já fizera. Eu e a Helena, minha namorada há 3 anos, estávamos precisando de um tempo para nós dois. O estresse do trabalho, as cobranças da vida e os nossos desentendimentos recentes tinham criado um muro entre nós. E o que antes era uma relação tranquila e cheia de risadas havia se transformado em um ciclo constante de discussões, seguidas de silêncios desconfortáveis. Foi ideia minha irmos até a mata de Alta Campina. Um lugar perfeito para relaxar, dizia o site de turismo. Um paraíso escondido para quem queria se desconectar do mundo. Parecia a oportunidade perfeita para nos reconectarmos. Só nós dois, longe de tudo e de todos. Mal sabíamos o que nos esperava. Saímos de carro logo pela manhã. A estrada era longa, sinuosa e cheia de curvas que pareciam não levar a lugar nenhum. Durante o caminho mal conversamos. Helena estava perdida em seus pensamentos, olhando pela janela, enquanto eu me concentrava em dirigir. Quanto mais avançávamos, mais eu sentia algo diferente no ar. Não sabia explicar, mas o clima parecia mais pesado. O céu, antes claro, para os poucos foi ficando nublado,
até que a luz do sol se transformou em uma sombra contínua. Quando finalmente chegamos à entrada da trilha, o silêncio da mata nos envolveu. Era estranho. Mesmo para uma floresta, deveria haver barulhos, pássaros, insetos, o vento nas folhas, mas não havia nada. Helena me olhou com uma expressão de incômodo, como se sentisse o mesmo, mas não disse nada. Colocamos as mochilas nas costas e começamos a caminhada. A trilha era estreita, com raízes expostas e arbustos altos, que se fechavam ao nosso redor, como se tentassem nos engolir. À medida que avançávamos, o caminho parecia cada vez mais difícil de seguir. A mata ficava mais densa e a sensação de estarmos sendo observados era cada vez mais forte. Eu tentava me convencer de que era apenas minha mente pregando peças, que não havia nada de errado, mas era impossível ignorar. Depois de algumas horas caminhando sem sinal de qualquer área de descanso, começamos a nos preocupar. Eu verificava o mapa repetidamente, mas parecia que estávamos andando em círculos, não fazia sentido. O tempo passou a correr de forma estranha, e já não sabia se era tarde ou ainda cedo. O céu estava coberto por uma neblina espessa que bloqueava qualquer resquício de sol. Foi quando Helena parou abruptamente. "Ali", disse ela, apontando para uma clareira que se abria entre as árvores à nossa esquerda. Eu não tinha visto antes, mas ali estava. Uma clareira ampla, onde a grama parecia mais curta e o vento soprava gelado, fazendo as folhas das árvores ao redor balançarem de maneira quase fantasmagórica. No centro, uma cabana velha de madeira, com janelas sujas e um telhado quase desabando. Helena olhou para mim, claramente desconfiada. Como isso não estava no mapa? Dei de ombros tentando manter a calma. Talvez alguém tenha construído isso há muito tempo. Pode ser um bom lugar para passar a noite. Eu sabia que era uma péssima ideia, mas naquele momento, a ideia de continuar andando até escurecer era ainda pior. Entramos. O interior da cabana era tão velho quanto o exterior. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu nossas narinas assim que cruzamos a porta. A luz fraca que entrava pelas janelas mal iluminava o ambiente. Tudo ali parecia ter sido deixado às pressas. Móveis quebrados, um fogão a lenha enferrujado e, estranhamente, algumas velas ainda inteiras sobre uma mesa. Senti um calafrio na espinha, mas mantive o foco. "Podemos ficar aqui por enquanto", disse, tentando soar confiante. Mas a verdade era que algo naquela cabana me incomodava profundamente. Helena não parecia muito melhor. Ela olhava ao redor, inquieta, como se esperasse que algo fosse surgir das sombras a qualquer momento. Montamos nossas coisas em silêncio. O vento lá fora estava aumentando, uivando contra as paredes finas da cabana, e a temperatura despencou rapidamente. Ao anoitecer, o frio era quase insuportável. Acendemos algumas velas e nos sentamos na pequena mesa, tentando aquecer as mãos, mas nada parecia funcionar. Foi então que os barulhos começaram. No início, era um arranhar baixo, vindo do lado de fora. Pensei que fosse algum animal, mas conforme o som ficava mais alto, algo parecia errado. Era rítmico, quase humano. Olhei para Helena e ela estava imóvel, os olhos arregalados, ouvindo o mesmo som que eu. "O que é isso?", sussurrou ela. Eu me levantei, forçando-me a ser corajoso. "Vou dar uma olhada." Peguei uma lanterna e fui até a porta, com Helena logo atrás de mim. Quando abri a porta, o vento quase a arrancou das minhas mãos. A noite estava escura, o ar gelado e úmido. A lanterna iluminava pouco, apenas revelando a clareira ao redor da cabana. Nada se movia. O som havia parado. "Não tem nada aqui", disse, tentando esconder o tremor na minha voz. Voltamos para dentro, mas o ar ali parecia ainda mais opressivo. Sentamos novamente, mas antes que pudéssemos dizer qualquer coisa, o som retornou. Dessa vez, mais alto, mais perto. Era como se algo estivesse arranhando a parede da cabana, logo atrás de nós. Helena olhou para mim com medo nos olhos. "Não estamos sozinhos, Pedro." Tentei me controlar. Precisava manter a calma. Mas a verdade era que eu também sentia aquilo. O peso da presença invisível. Algo, ou alguém, estava lá fora, ou talvez até dentro. As velas começaram a tremular e o ar ficou mais pesado. De repente ouvi algo diferente. Sussurros.
Não dava para entender o que diziam, mas eram rápidos e vindos de todas as direções. Helena agarrou meu braço assustada. Isso não está certo. Precisamos sair daqui. Antes que eu pudesse responder, um dos móveis na sala caiu com um estrondo, como se tivesse sido empurrado com força. Corri até ele, mas novamente não havia ninguém. O medo começou a tomar conta de mim. Não estávamos mais no controle. As velas se apagaram todas de uma vez, deixando-nos mergulhados na escuridão. Ouvi Helena ofegar ao meu lado. O som do arranhar ficou mais alto e as sussurrações mais frenéticas. Peguei a lanterna com mãos trêmulas e a acendi, iluminando o interior da cabana. Mas o que vi fez meu sangue gelar. Na parede, marcas profundas de arranhões haviam surgido do nada. Não eram pequenas como as de um animal, mas longas, quase humanas, como se unhas gigantes tivessem cravado na madeira. Minha mente estava a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o pior ainda estava por vir. Do canto da cabana, algo se mexeu. No início pensei que fosse apenas a sombra de uma das velas, mas logo percebi que não era. A escuridão parecia ganhar forma, contorcendo-se, uma silhueta de algo que não deveria estar lá. Senti o coração disparar e Helena deu um grito sufocado. Pedro, o que é isso? A figura se arrastava lentamente para nós, sem fazer som. Meu corpo congelou, os olhos fixos naquela sombra que parecia flutuar. Estava mais perto agora, e quando a lanterna iluminou seu rosto, vi algo que nunca vou esquecer. Não era um rosto humano. Seus olhos eram vazios, a pele pálida e enrugada, como uma máscara de cera derretida. Eu tentei me mover, mas parecia que meus pés estavam presos ao chão. A figura estendeu uma mão magra em nossa direção, os dedos alongados e deformados, quase tocando Helena. Foi então que algo estalou em minha mente. Sem pensar duas vezes, agarrei Helena e corri para fora da cabana. Não olhei para trás. O vento lá fora estava cortante, o frio invadindo meu corpo, mas o terror me impulsionava. O som de arranhões e sussurros nos seguia, como se a coisa estivesse logo atrás de nós. Corremos pela clareira, cegos de medo, até que finalmente o som cessou. Quando olhei para trás, a cabana ainda estava lá, imóvel, silenciosa, mas eu sabia que não estava vazia, não estava abandonada, e não estávamos seguros. Agora, aqui estou, de volta à civilização. Mas algo me diz que a cabana ainda me espera, porque quando fecho os olhos ainda ouço os sussurros, e sinto a presença dela sempre me observando. A noite após nossa fuga da cabana foi longa. Voltamos para a cidade sem trocar uma palavra. A estrada sinuosa parecia se alongar, e cada curva parecia uma repetição da anterior. O silêncio entre eu e Helena era sufocante, cheio de tensão não verbalizada, como se ambos soubéssemos que aquilo ainda não tinha acabado. Quando finalmente chegamos ao nosso apartamento, o ambiente familiar deveria ter nos acalmado, mas ao invés disso, senti algo errado desde o momento em que cruzamos a porta. O ar estava denso, carregado com uma sensação de opressão semelhante àquela que nos rodeava na clareira. Helena foi direto para o banho sem me olhar nos olhos, enquanto eu tentava acalmar minha mente, jogando-me no sofá. Mas eu não conseguia relaxar. Algo estava errado. Uma inquietação profunda crescia dentro de mim, uma sensação de que havíamos trazido algo de volta. Fechei os olhos por um momento, tentando afastar os pensamentos. Foi quando ouvi o som. Primeiro, um ruído baixo, vindo da cozinha. Um arrastar de algo pesado, quase imperceptível. Meu coração deu um pulo, e imediatamente me lembrei dos sons que ouvimos naquela noite na cabana. Não podia ser. Não aqui. Levantei-me devagar, meus músculos rígidos de medo. Caminhei até a cozinha, cada passo aumentando a tensão no ar. Quando entrei, não vi nada fora do lugar. O silêncio parecia ter um peso próprio, enchendo o ambiente. Suspirei, aliviado, achando que era minha mente pregando peças. Mas então, as luzes piscaram. 1, 2, 3 vezes. E foi quando a vi. Refletida na janela da cozinha, entre os reflexos das luzes da cidade lá fora, estava aquela mesma silhueta que nos perseguiu na clareira. Era sutil, uma sombra por trás de mim, com aqueles olhos vazios, fixos em mim. Meus músculos travaram.
e eu senti um arrepio subindo pela espinha. A mesma mão deformada que havia quase tocado Helena na cabana, agora parecia flutuar atrás de mim, e em vez de me virar para confrontá-la, eu congelei. Os segundos pareceram horas. O som de água pingando ecoava na cozinha e percebi que não era da torneira. O som vinha de mim. O suor gelado escorria pelo meu rosto e pescoço, cada gota caindo no chão como um pingo de chuva pesada. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando ignorar aquela presença. Mas não adiantou. As luzes piscaram de novo, e quando abri os olhos, a figura havia desaparecido. Não havia mais sombra na janela. A cozinha parecia normal. Tudo estava normal. Mas a sensação de que algo estava me vigiando não foi embora. Ao longo das semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenos eventos que, à primeira vista, pareciam inofensivos, mas juntos criavam uma sinfonia de terror que eu não podia mais ignorar. Objetos desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. As luzes em nosso apartamento piscavam sem motivo aparente. Sussurros, aqueles mesmos que ouvimos na cabana, ecoavam pelos corredores do prédio durante a noite. Helena começou a ter pesadelos. Ela acordava no meio da noite, suando e gritando, dizendo que eles estavam tentando entrar. Eu tentava acalmá-la, mas no fundo, sabia que algo havia seguido a gente. Foi numa dessas noites que percebi o quão longe aquilo iria. Acordei com a sensação de ser observado. Meus olhos se abriram devagar, e o primeiro som que ouvi foi o arranhar familiar. Estava lá, mais uma vez, o mesmo som que ouvimos naquela maldita cabana. Levantei-me lentamente da cama, tomando cuidado para não acordar Helena, e caminhei até a sala de estar. A casa estava escura, exceto pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas. O arranhar continuava, agora mais alto, mais insistente. Quando acendi a luz, meus olhos se arregalaram. No chão da sala, havia marcas de unhas profundamente arranhadas no assoalho de madeira. Eram longas, como se algo tivesse cravado suas garras no chão e arrastado com força. Me ajoelhei tocando as marcas, o terror subindo pela minha espinha. E então o sussurro começou de novo. Pedro. A voz soava como o vento, carregada com algo antigo e maligno. A mesma voz que ouvi na clareira. Me levantei de um pulo e corri de volta para o quarto. Helena ainda estava dormindo, mas seu sono era agitado. Me aproximei dela, toquei seu ombro, mas assim que o fiz, percebi que algo estava terrivelmente errado. Sua pele estava gelada, como gelo. O quarto, antes confortável, agora parecia congelante, como se o ar estivesse sendo sugado para fora do espaço. Ao me inclinar mais perto, vi que seus lábios estavam se movendo, mas não emitindo som. Ela estava sussurrando algo para si mesma, como se estivesse em algum tipo de transe. Helena! Chamei, sacudindo-a. Ela abriu os olhos, mas não havia alívio. Seus olhos estavam vidrados, sem foco, como se ela estivesse olhando através de mim. De repente, ela se sentou com um movimento brusco e murmurou algo inaudível. Foi só então que percebi. Helena não estava mais ali. Ela começou a rir, uma risada baixa, gutural, que não parecia sair dela. Sua cabeça virou devagar em minha direção, e a risada cresceu. Meu coração batia com força no peito, e eu dei um passo para trás, aterrorizado. A expressão em seu rosto era grotesca, um sorriso distorcido que nunca vi em seus traços antes. Pedro. A voz não era a dela. Era a mesma voz da cabana. Eu recuei mais alguns passos, sem saber o que fazer. Helena se levantou da cama de forma lenta e desajeitada, como se não tivesse controle completo sobre o próprio corpo. Seus braços pendiam frouxos, mas seus olhos, aqueles olhos vazios e negros, me perseguiam. Ela deu um passo em minha direção. Aterrorizado, corri para a porta do quarto, trancando-me na sala de estar. Meu coração estava a mil, e a única coisa que ecoava em minha mente era como aquilo nos seguiu, como aquilo entrou nela. A risada de Helena continuava do outro lado da porta, e eu podia ouvir seus passos, lentos e pesados, arrastando-se em minha direção. Não havia saída. Minha mente girava em busca de uma explicação, mas a única certeza que eu tinha era que aquela coisa, aquela força vinda da cabana, havia nos seguido.
havia se prendido a nós. A casa, que antes era nosso refúgio, agora se tornara uma prisão. Foi então que a risada parou. O silêncio que seguiu foi ainda mais assustador. Eu sabia que ela estava esperando, ouvindo, preparando seu próximo movimento. E de repente, veio um baque na porta. Uma batida forte, seguida de outra, e mais outra. Os arranhões começaram novamente. Eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Olhei ao redor da sala, procurando algo para me proteger. Qualquer coisa. Peguei uma faca de cozinha da mesa, as mãos tremendo. Quando a porta finalmente cedeu e Helena, ou o que restava dela, entrou, eu sabia que estava lutando por mais do que apenas minha vida. Estava lutando contra algo que eu não conseguia compreender. Algo que tinha atravessado os limites do sobrenatural. Mas o que eu não esperava era que, quando a figura de Helena avançou em minha direção, não era mais apenas ela. Outras sombras surgiram atrás dela, silhuetas disformes, com os mesmos olhos vazios. E então eu entendi. A cabana era apenas o começo. Aquela coisa queria mais. Queria todos nós. E agora estava aqui. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas Helena. A coisa que nos seguiu da cabana, aquela entidade, estava se multiplicando, se alimentando de nossa presença. E agora tinha nos cercado. As sombras deformadas que antes nos caçavam na clareira estavam agora dentro de nossa casa. Helena, ou o que quer que fosse que usava o corpo dela, não estava sozinha. Ela fazia parte de algo maior, algo terrível. As figuras que surgiram atrás dela, essas sombras espectrais com olhos vazios, avançavam lentamente, e eu recuei, tropeçando em um móvel, tentando me afastar. Meu corpo estava tomado por um pânico profundo, um terror paralisante. A faca em minhas mãos tremia, sem utilidade contra aquilo que eu mal conseguia compreender. Helena deu mais um passo à frente, o sorriso deformado ainda no rosto, mas sua boca começou a se mover, formando palavras. Palavras que eu não entendia, mas que ecoavam dentro da minha mente como um sussurro sombrio. Você abriu a porta. Agora, todos virão, ela disse, com uma voz que não pertencia a ela. Era a voz da entidade, a mesma que ouvimos na cabana. Helena! Gritei, tentando alcançá-la de alguma forma, mas sabendo no fundo que aquilo não era mais minha namorada. As sombras começaram a se mover em sincronia, cercando-me. Cada passo delas fazia o chão ranger, como se a casa estivesse viva, pulsando junto com aquelas entidades. O ar ficou mais denso, opressivo, quase impossível de respirar. Parecia que o próprio ambiente estava se fechando ao meu redor, prendendo-me em um pesadelo sem fim. Desesperado, recuei até a janela da sala, quebrando o vidro com um golpe desajeitado. Precisava sair dali, fugir. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, senti algo gelado e imaterial envolver meu tornozelo. Olhei para baixo e vi uma das sombras me segurando, seus dedos longos e disformes se enrolando ao redor da minha perna como correntes invisíveis. O toque era frio como gelo e a dor era excruciante. Gritei, tentando me soltar, mas era inútil. No mesmo instante, a risada grotesca de Helena ecoou pela sala novamente. Ela se aproximava, os olhos fixos em mim, e algo dentro de mim quebrou. Tudo o que eu havia vivido com ela, os momentos bons, as risadas, os planos, agora se tornavam um eco distante, apagado por aquele terror que consumia seu corpo. Era como se a Helena que eu conhecia nunca tivesse existido. Foi então que a memória de algo dito por um velho guia na cidade voltou à minha mente. Ele havia falado em tom quase brincalhão sobre os espíritos presos da mata, aquelas almas que nunca descansaram, sempre à espreita, esperando que alguém trouxesse sua essência para o mundo dos vivos. Segundo ele, a única maneira de se livrar deles era fechar o ciclo, reverter o que foi aberto. A cabana. Era isso. Eu precisava voltar à cabana. Com um esforço desesperado, levantei a faca e, com toda a força que me restava, cortei a sombra que me prendia. A lâmina passou por ela como se estivesse cortando névoa, mas a dor nos meus músculos era real. Consegui me soltar e corri para a porta da frente sem olhar para trás. As sombras gritavam. Helena gritou também, e o ar ao meu redor parecia distorcido,
como se o próprio tempo estivesse sendo esticado. Corri pela escada do prédio como um louco, o som dos meus passos ecoando nas paredes. O medo e a adrenalina eram o único combustível que me mantinham em movimento. Quando cheguei ao térreo, já não havia mais pensamentos racionais, apenas um impulso: voltar à cabana, desfazer o mal. Peguei o carro e dirigi pela estrada escura em alta velocidade. O caminho que antes parecia longo, agora passava como um borrão. O silêncio da noite era absoluto, mas dentro de mim, o pavor gritava. A floresta surgiu diante de mim como uma parede negra e ameaçadora. Não havia mais volta. Quando cheguei à entrada da trilha, saí do carro e, sem hesitar, adentrei na mata. O caminho era o mesmo, mas a floresta parecia mais densa, mais viva, como se estivesse me observando. A neblina rasteira se movia como serpentes à luz da lua, e as sombras das árvores se contorciam em formas que eu não ousava encarar. Finalmente, depois de o que pareceram horas, a clareira se abriu diante de mim. A cabana estava lá, imponente e silenciosa, como se esperasse meu retorno. Um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia que aquela seria minha última chance de acabar com aquilo. Entrei na cabana e, imediatamente, senti o peso da presença que nos perseguia desde o início. As paredes rangiam, os móveis estalavam e o ar parecia mais espesso. Caminhei até o centro da sala, onde as velas antigas ainda estavam dispostas. No chão, o mesmo círculo de arranhões que vimos antes agora brilhava com uma luz fraca, quase imperceptível. Então, ouvi os sussurros. Você não pode nos deter. A voz vinha de todas as direções, mas desta vez eu sabia o que fazer. Peguei o isqueiro que havia trazido comigo e acendi uma das velas. O fogo lançou sombras trêmulas nas paredes, mas também começou a revelar algo. As marcas no chão começaram a brilhar mais intensamente e a cabana inteira tremeu. Eu me ajoelhei no centro do círculo e sussurrei as palavras que o guia me disse. Não eram palavras comuns, mas uma antiga oração de proteção, algo que me parecia ridículo até aquele momento. Mas agora eu tinha que acreditar. A cabana rugiu em resposta e as sombras começaram a girar ao meu redor, como se estivessem sendo puxadas para dentro do círculo. Então tudo aconteceu de uma vez. As sombras gritaram, um grito agudo que rasgou meus ouvidos. A cabana começou a se desintegrar ao meu redor, pedaços do teto caindo, a madeira se desfazendo como poeira. As velas apagaram uma a uma e a escuridão engoliu tudo. Mas no meio daquele caos, senti algo se libertar. Algo que havia sido mantido preso ali por séculos. As sombras desapareceram. Helena. A imagem dela me atravessou como uma lâmina. Ela ainda estava lá, possuída, controlada. Ou talvez, já não mais. Quando tudo ficou em silêncio, abri os olhos. A cabana havia sumido. A clareira estava vazia, como se a construção nunca tivesse existido. O céu, antes coberto de nuvens, agora estava claro, e a lua brilhava alta. A floresta estava quieta. Nenhum sussurro, nenhum som. Eu sabia que a batalha havia acabado, mas também sabia que havia um preço. Voltei para a cidade esperando encontrar Helena. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Havia algo de inquietante naquela trilha, perdida no coração de uma floresta antiga e intocada pelo tempo. Os poucos turistas que se aventuravam por lá raramente falavam sobre suas experiências, mas os poucos relatos que surgiam eram cercados de estranheza. Sempre, sem exceção, mencionavam um guia, um homem que os levava até o ponto mais remoto da mata, mas que nunca trocava uma palavra, nunca emitia um som. Um guia silencioso que os conduzia através de sombras tão profundas quanto seus próprios segredos. Tudo começou como uma simples viagem de férias. Eu, Marcelo, nunca fui o tipo de pessoa que se aventurava em trilhas ou grandes expedições. Trabalhava em um escritório sufocante, cercado de telas e prazos. E, sinceramente, a natureza sempre me pareceu algo distante, algo para os outros. Mas,
Por insistência de meu amigo Henrique, decidi me juntar ao grupo que iria explorar a floresta de Quirás, um lugar que parecia congelado no tempo. Uma pausa da vida urbana, ele dizia. Um retiro. Naquela manhã, quando o grupo se encontrou na pequena vila de Pedras Negras, eu estava nervoso, mas curioso. Estávamos eu, Henrique, Júlia, uma colega de trabalho que tinha se juntado à aventura, e Rafael, um amigo de Henrique. As conversas eram leves e o clima estava abafado, como é comum no fim do verão. A vila parecia saída de uma fotografia antiga. Casinhas de madeira pintadas de cores desbotadas, ruas de terra e o som de pássaros ecoando das montanhas ao longe. O guia apareceu sem alarde. Estávamos na praça principal da vila quando um homem de estatura mediana, vestido com roupas simples, se aproximou. Seu rosto estava meio escondido por um chapéu de aba larga e ele não disse uma palavra. Apenas nos fez um gesto, indicando que deveríamos segui-lo. Achei estranho, mas Rafael, que já tinha feito trilhas antes, pareceu confortável com a situação. Esses guias locais são sempre assim, meio quietos, ele comentou, sem dar muita importância. Segui o grupo, tentando afastar a sensação de que algo não estava certo. Mas a ausência de qualquer introdução ou explicação me perturbava. Algo naquele homem não parecia normal. A trilha começava logo na entrada da floresta, densa e escura, como um portal para outro mundo. O guia caminhava à nossa frente, seu chapéu balançando ligeiramente com cada passo. Nenhum de nós falava muito. A sensação de estar imerso naquela imensidão verde era quase sufocante, e eu podia ouvir apenas o farfalhar das folhas sob nossos pés. O ar era pesado e úmido, e o sol, que antes nos banhava com seu calor, foi rapidamente substituído por uma sombra espessa assim que cruzamos a linha das primeiras árvores. À medida que avançávamos, comecei a notar pequenas coisas. O guia não fazia barulho ao caminhar. Seus pés tocavam o chão com uma leveza perturbadora. Nenhum galho estalava, nenhuma folha farfalhava. Era como se ele estivesse flutuando, ou como se a floresta o aceitasse de uma maneira que não aceitava a nós. Mas ninguém parecia notar. Henrique e Júlia estavam ocupados conversando baixinho sobre o quanto era bom escapar da vida de escritório, e Rafael, com sua câmera, fotografava cada detalhe da paisagem. Foi então que a trilha começou a mudar. Ao invés de se abrir para uma clareira como normalmente acontece nas caminhadas, ela se estreitou ainda mais. As árvores começaram a se aproximar, seus galhos entrelaçados como dedos retorcidos. A luz do sol, já fraca, desapareceu quase completamente, e uma escuridão fria tomou conta de nós. O silêncio era opressor, exceto pelo som de nossos passos, cada vez mais abafados. Olhei para o guia, que seguia em frente sem hesitar. Ele nunca olhava para trás, nunca nos indicava o caminho com gestos. Simplesmente continuava, e nós o seguíamos como se não tivéssemos outra escolha. Comecei a sentir um arrepio na espinha. Algo estava errado. Vocês acham que estamos no caminho certo? Perguntei, tentando romper o silêncio sufocante. Minha voz pareceu alta demais na mata densa. Henrique riu baixinho, mas sem muita convicção. Ele é o guia, cara. Deve saber o que está fazendo. Júlia, que andava logo atrás de mim, parou por um momento para amarrar o cadarço e me lançou um olhar incerto. Não parece que estamos indo para lugar nenhum. Esse cara nem fala com a gente. Eu assenti, compartilhando a desconfiança. Rafael, que estava mais à frente, continuava fotografando como se nada o incomodasse. Mas eu sentia que a floresta estava nos engolindo. As árvores pareciam se fechar ao nosso redor e o ar ficou mais pesado, mais difícil de respirar. Havia uma pressão invisível, como se algo nos observasse de todos os lados. Continuamos a caminhar, e o guia, sempre à frente, parecia ainda mais distante. Não sei dizer exatamente quando aconteceu, mas em um momento eu percebi que não estávamos mais na trilha. Não havia mais um caminho visível sob nossos pés. Estávamos apenas seguindo o homem, pisando em folhas mortas e raízes retorcidas que surgiam como armadilhas do chão. Olhei ao redor, procurando algum ponto de referência, mas tudo parecia igual. A sensação de estar perdido começou a se infiltrar no meu peito. E foi então que eu vi uma sombra se movendo por entre as árvores, rápida demais para ser uma pessoa. O
coração acelerou no peito e minha boca secou. Olhei para os outros, mas ninguém parecia ter percebido. A sombra passou de novo, desta vez mais perto, como se estivesse nos circulando. Um calafrio desceu pela minha espinha. O guia continuava a caminhar, indiferente. Gente, vocês viram aquilo? Perguntei. Tentando não parecer desesperado, Henrique parou, finalmente captando o tom na minha voz. Ele olhou ao redor, confuso. Viu o quê? Antes que eu pudesse responder, um som atravessou a floresta. Um estalo seco, como um galho quebrando mais alto demais, perto demais. Todos pararam. O guia, no entanto, continuou andando, como se nada tivesse acontecido. Tentei chamá-lo, mas ele não respondeu. Sua figura parecia mais distante a cada segundo, mesmo que não tivesse acelerado o passo. Ei! Rafael gritou. Cara, espera! Nada. O silêncio da floresta voltou a nos envolver, mas desta vez ele parecia diferente. Estava mais espesso, mais denso, como se algo estivesse se escondendo dentro dele. Comecei a sentir o peso do medo crescendo dentro de mim. Não era natural estar ali, e eu sabia disso. Júlia finalmente se aproximou de mim. Sua respiração estava irregular. O que está acontecendo? Por que ele não para? Eu não sabia o que responder. Minhas mãos estavam suadas, e o ar parecia se recusar a entrar completamente nos meus pulmões. Henrique tentou acalmar a situação, mas suas palavras soaram vazias, sem convicção. Ele deve saber o caminho. Só precisamos segui-lo. Continuamos, porque parecia que não havia outra opção. Mas o medo me corroía por dentro. O silêncio absoluto da floresta foi quebrado novamente, desta vez por um sussurro, um som baixo, arrastado, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Minha pele se arrepiou e meu coração disparou. Vocês ouviram isso? Perguntei mais uma vez, tentando parecer calmo. Desta vez, todos ouviram. Rafael olhou para os lados, a câmera agora pendurada no pescoço e esquecida. O que foi isso? O guia, no entanto, continuava imperturbável. Ele seguia em frente, sem olhar para trás, seus passos tão silenciosos quanto antes. Mas agora havia algo diferente nele. Ele parecia mais distante, mais fora de lugar. Enquanto caminhávamos, o sussurro continuava. Era como se a própria floresta estivesse falando, mas em uma língua que nenhum de nós conseguia entender. E então, as coisas começaram a mudar. As árvores que antes se moviam suavemente com o vento, agora pareciam se inclinar para nós. Seus galhos retorcidos e negros pareciam formar figuras, sombras distorcidas que nos seguiam com olhos invisíveis. Eu não conseguia mais respirar direito. Cada passo era uma luta contra o pânico crescente. Olhei para os outros e seus rostos estavam pálidos, cheios de medo. A gente precisa sair daqui. Júlia finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Esse cara, ele não é normal. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, o guia parou. Seu corpo estava rígido, congelado no lugar. E então, lentamente, ele virou a cabeça para nós. Pela primeira vez, eu pude ver seu rosto com clareza. Seus olhos. Não havia vida neles. Eram apenas dois buracos vazios, profundos, como se tivessem sido cavados diretamente da escuridão. O horror me paralisou. Antes que eu pudesse gritar ou correr, o guia se dissolveu. Não desapareceu de forma natural. Seu corpo se desfez, como poeira sendo levada pelo vento, deixando apenas o chapéu caído no chão. O guia se desfez diante dos nossos olhos, como se nunca tivesse sido real, como se o próprio tecido da realidade tivesse se rasgado, revelando algo monstruoso escondido em um lugar além da compreensão. Ficamos ali, imóveis, absorvendo o que acabara de acontecer. O chapéu, agora um lembrete grotesco de que algo estava nos observando, repousava no chão coberto de folhas secas. Ninguém conseguia falar. Era como se nossas vozes tivessem sido roubadas junto com o corpo do guia. O ar ao nosso redor parecia vibrar, denso e pesado, sufocando qualquer tentativa de raciocínio. Henrique, o mais calmo até então, foi o primeiro a se mexer. Ele se abaixou lentamente e pegou o chapéu do chão. Um gesto simples, mas cheio de um simbolismo que parecia perigosamente desafiador. Ele o olhou com um misto de curiosidade e medo.
Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o chão tremeu levemente, como se a terra abaixo de nós estivesse viva. Acho que precisamos ir agora, ele finalmente disse, com a voz trêmula. Ninguém discordou. A floresta parecia estar nos comprimindo, os troncos das árvores se fechando como dentes de uma armadilha. O caminho que antes parecia confuso, agora se transformara em um labirinto macabro. As árvores, tão próximas umas das outras, formavam uma muralha verde e impenetrável. Rafael puxou a câmera para gravar a cena, mas antes que pudesse apertar o botão, um ruído metálico, como o som de algo afiado sendo arrastado, ecoou de algum lugar à nossa frente. Vocês ouviram isso? Perguntei, minha voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Júlia apenas assentiu, o rosto pálido, os olhos arregalados. Seus lábios tremiam como se ela estivesse a um segundo de desabar. Olhei para Henrique, esperando algum plano, alguma ideia de como sair dali. Ele sempre fora o cara que sabia o que fazer, o que dizer. Mas naquele momento, ele apenas encarava a floresta ao nosso redor, perdido em pensamentos que não conseguiria colocar em palavras. O som metálico retornou mais alto, mais perto. Algo, ou alguém, estava nos observando e estava se aproximando. A gente não pode ficar aqui, Júlia finalmente conseguiu dizer. Vamos voltar para a vila, agora. Começamos a andar apressadamente, tentando refazer nossos passos. Mas a trilha havia desaparecido, como se tivesse sido engolida pela floresta. O ambiente ao nosso redor parecia mudar cada vez que olhávamos para trás. Árvores que antes estavam em um ponto agora pareciam ter se movido. As sombras mais espessas começaram a dançar em padrões estranhos, formando figuras que se mexiam como se tivessem vida própria. Isso não é possível, Rafael murmurou, apontando para a bússola em sua mão, cujos ponteiros giravam loucamente, sem direção. A sensação de estarmos presos em uma armadilha invisível crescia a cada minuto. O som de passos começou a ecoar pela floresta, vindos de todas as direções. Mas não eram nossos. Era como se alguém, ou algo, estivesse nos cercando, brincando com nosso medo. A cada novo passo, os sons se intensificavam, mas toda vez que nos virávamos, não havia nada. Só as sombras, sempre as sombras. E então veio o sussurro. Um murmúrio quase imperceptível, mas que carregava uma malícia fria. No começo não consegui entender as palavras, mas conforme o som se repetia, percebi que o sussurro não vinha de fora. Ele estava dentro da minha cabeça. Vocês nunca sairão. Minha visão ficou turva por um segundo e tive que me apoiar em uma árvore para não cair. Júlia me olhou preocupada, mas não tive forças para dizer o que estava acontecendo. A sensação de opressão em meu peito aumentava. A floresta estava viva e ela não nos queria ali. Ou pior, queria nos manter para sempre. A gente precisa achar uma saída, agora! Rafael gritou, a voz se esvaindo em pânico. Henrique olhou ao redor, tentando encontrar um caminho, mas a floresta parecia nos engolir mais e mais. As árvores se fechavam como se fossem paredes de um labirinto sufocante. De repente, Henrique parou. Ficou paralisado, o rosto pálido como cera. Ele olhava fixamente para algo à frente, no meio das árvores. Vocês estão vendo aquilo? Sua voz era apenas um fio de som, quase inaudível. Segui seu olhar e meu coração gelou. Entre as árvores, a figura do guia estava de volta, mas desta vez ele não estava caminhando. Ele pairava, seus pés não tocavam o chão. E o mais perturbador, seu rosto estava distorcido como se tivesse sido puxado e rasgado, com olhos vazios e uma boca que se abria em um sorriso grotesco e impossivelmente largo. Ele estava nos esperando. Júlia começou a gritar, um som agudo e desesperado que ecoou pela floresta. Mas ao invés de espantar o terror, o grito parecia ter acordado algo mais profundo, algo mais maligno. O chão sob nossos pés começou a tremer, e as árvores ao redor pareciam se mexer, se contorcendo, se aproximando. O guia flutuou na nossa direção, lentamente, como um predador brincando com suas presas. Seus olhos, ou melhor, as sombras onde seus olhos deveriam estar, nos encaravam com uma fome que me fez sentir como se a própria escuridão estivesse nos devorando. Tentei me mover, correr, mas meus pés estavam pesados
como se o chão estivesse me puxando para baixo. De repente, Henrique deu um passo para frente, encarando o guia com uma mistura de medo e desafio. "O que você quer de nós?" Ele gritou com uma coragem desesperada. O guia parou, ainda flutuando a alguns metros de distância. E então, sem aviso, seu corpo começou a se contorcer de maneira antinatural. Suas articulações se dobraram ao contrário, os ossos se movendo sob a pele como serpentes. O som era horrível, como se seu corpo estivesse sendo quebrado de dentro para fora. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer som. O guia então abriu a boca, mas nenhum som saiu, só um vazio absoluto, como se ele fosse uma entrada para algo muito mais sombrio. Rafael se aproximou de Henrique, os dois se entreolharam, trocando uma compreensão muda de que não havia mais saída fácil. Júlia, que havia se afastado para longe de nós, começou a balbuciar algo como se estivesse em choque. A gente precisa ir agora, eu disse, tentando quebrar o transe que nos segurava. Henrique olhou de novo para o guia, mas desta vez com determinação. Isso não é um homem, nunca foi. Ele falou mais para si mesmo do que para nós. O guia se desfez novamente como antes, virando pó. Mas dessa vez, quando o vento carregou o que restava dele, algo ficou. No lugar onde ele estava, o chão começou a se abrir, revelando uma espécie de fenda escura e profunda, como um poço sem fundo. Um cheiro de podridão emanava de lá, e um som baixo, quase um lamento, veio das profundezas. Sabíamos que não deveríamos nos aproximar, mas a escuridão parecia nos chamar, como se houvesse algo mais esperando por nós no fundo daquele abismo. Henrique se virou para mim, o rosto cansado e pálido. Isso não acabou. Só estamos no começo. Eu não sabia o que ele queria dizer, mas uma coisa era certa: a floresta não nos deixaria sair tão facilmente. Havia algo mais ali, algo antigo, algo que estava nos observando desde o início. E de alguma forma, eu sabia que aquele poço era a chave, mas eu também sabia que não estávamos prontos para descobrir o que nos esperava lá dentro. A escuridão da floresta se fechou ao nosso redor, e o som de passos, tão distantes quanto presentes, voltou a ecoar. Não estávamos mais sozinhos, e o pior de tudo, sabíamos que se continuássemos não haveria retorno. O silêncio que pairava ao redor do poço era absoluto, como se até mesmo a floresta estivesse prendendo a respiração, aguardando o que viria a seguir. Estávamos paralisados diante da abertura escura no chão, um buraco tão profundo que parecia engolir a própria luz. O cheiro de podridão, misturado ao lamento baixo que emergia das profundezas, tornou o ar irrespirável. A floresta, que antes parecia viva e ameaçadora, agora parecia apenas assistir. Henrique deu um passo à frente, quebrando o silêncio, mas sua expressão estava sombria. Ele sempre tinha sido o mais corajoso, o mais racional, mas agora até ele parecia hesitante. Não era medo comum que nos paralisava. Era algo mais profundo, mais primitivo, como se o poço tivesse o poder de atrair tudo o que éramos para dentro daquela escuridão eterna. "Isso tem que acabar aqui", Henrique sussurrou, mais para si mesmo do que para nós. Eu olhei para ele, e então para Júlia, que ainda estava pálida e tremendo. Rafael estava próximo a nós, a câmera pendurada em seu pescoço como um peso inútil agora. Ninguém se movia. O poço parecia pulsar, quase como se estivesse esperando. "O que é isso?" Júlia finalmente conseguiu perguntar, sua voz frágil e quebrada. Henrique não respondeu imediatamente. Ele abaixou a cabeça, como se procurasse algo nas profundezas da própria mente. "Acho que o guia. Ele não era um homem. Ele era um guardião de algo, algo muito pior." Ele virou o olhar para mim. "E agora, nós estamos aqui." Eu não queria acreditar no que Henrique estava sugerindo, mas, olhando para o poço, eu sentia isso também. Algo terrível estava preso ali. Algo que o guia silencioso, de algum modo, tinha sido designado a manter sob controle. E nós, com nossa ignorância e curiosidade, tínhamos libertado isso. O som de passos voltou a ecoar, mas dessa vez não vinham de longe. Eles estavam perto, muito perto. Não havia mais sussurros na minha mente, mas uma pressão crescente ao redor de nós,
como se as árvores, as sombras, a própria floresta estivessem se aproximando, fechando-nos em um círculo apertado. Estávamos sendo forçados para o poço. De repente, sem aviso, Rafael deu um grito. Virou-se bruscamente como se tivesse sido puxado por algo invisível e correu em direção à floresta, gritando palavras desconexas. Henrique tentou chamá-lo, mas foi tarde demais. Rafael desapareceu entre as árvores, o som de seus passos desaparecendo rapidamente. Não podíamos segui-lo. O pânico começou a crescer dentro de mim, mas eu sabia que correr só nos faria perder de vista a única coisa que ainda podíamos controlar: nossa localização. O poço era o centro de tudo, e por mais terrível que fosse, algo me dizia que fugir para a floresta era um destino pior. O chão ao redor do poço começou a tremer levemente, como se estivesse se rearranjando, se ajustando. Era quase imperceptível, mas a sensação era clara. Estávamos sendo sugados para ele, lentamente, com uma força invisível que nos arrastava para o abismo. Henrique tentou se afastar, mas parecia difícil se mover. "A gente precisa sair daqui agora", Júlia gritou, sua voz cortada pelo medo. "Não", Henrique respondeu rapidamente. "Isso não vai adiantar. A floresta não vai nos deixar sair, não sem resolver o que começamos." Eu não sabia o que fazer. Tudo parecia uma escolha entre dois horrores: ser engolido pela floresta ou enfrentar o que quer que estivesse dentro daquele poço. Mas a cada segundo que passava, a sensação de que aquilo tudo era mais do que físico se intensificava. Não estávamos apenas perdidos. Estávamos sendo observados por algo além da compreensão. "O guia", Henrique começou, sua voz um fio. Ele era parte disso. Parte de algo que foi colocado aqui para manter essa coisa no poço. E agora? Agora que ele se foi, só restamos nós. Minha mente girava. Se o guia era um guardião, então o que ele guardava? E o que significava o fato de que ele havia desaparecido? Foi então que senti uma presença. Não mais uma sombra vaga entre as árvores, mas algo concreto, algo antigo, maligno e faminto. E estava subindo. A superfície do poço começou a mudar, como se a escuridão estivesse se movendo, borbulhando de dentro para fora. Henrique deu outro passo em direção à borda, os olhos arregalados. "Não!" eu gritei, correndo até ele e puxando-o para trás. "Você não pode ir até lá." Mas ele balançou a cabeça, os olhos vidrados. "Não tenho escolha. Algum de nós tem que acabar com isso." Antes que eu pudesse impedi-lo, Henrique tirou de sua mochila uma lanterna, acendeu-a e jogou a luz diretamente no fundo do poço. Foi apenas por um segundo, mas o que vimos lá embaixo foi o suficiente para congelar meu sangue. Algo estava subindo, algo enorme e deformado, feito de escuridão pura e absoluta. Uma figura com olhos que não eram olhos, e uma boca que parecia aberta em um grito eterno. Mas sem som, Henrique tropeçou para trás, sua face pálida como a morte. "Não dá para parar isso", ele murmurou. O chão tremeu novamente, desta vez com mais força, e o lamento das profundezas do poço se tornou um rugido baixo, profundo, que ecoou pela floresta. O som parecia sair de todos os lugares ao mesmo tempo, como se a própria terra estivesse gritando. Júlia começou a chorar, tremendo incontrolavelmente. Ela sabia, assim como todos nós, que não havia saída. O poço estava acordado, e o que quer que estivesse ali embaixo estava faminto. Henrique, no entanto, não desistiu. Ele se levantou, o rosto agora endurecido com uma determinação que eu nunca havia visto antes. "Eu vou descer." "O quê?" eu gritei. "Você está louco? Isso é suicídio." "Talvez", ele respondeu sem me olhar. "Mas é a única maneira de dar um fim a isso. Se o guardião se foi, alguém precisa tomar o lugar dele." Júlia soluçava, sacudindo a cabeça freneticamente. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Henrique pegou uma corda da mochila e começou a amarrá-la em torno de uma árvore próxima, enquanto o poço continuava a rugir cada vez mais alto. "Você não pode fazer isso", tentei insistir, minha voz falhando. Mas ele apenas me lançou um olhar triste. "Não temos outra escolha." E com isso, ele começou a descer. A descida de Henrique foi rápida, e em pouco tempo ele desapareceu na escuridão do poço, sua lanterna se tornando apenas um ponto distante.
Júlia se aproximou de mim, sua mão tremendo ao segurar meu braço. Ficamos ali, em silêncio, esperando. O rugido da coisa no poço começou a diminuir lentamente. O tempo parecia se arrastar. Então, tudo ficou quieto. Por um momento, pensei que Henrique tivesse conseguido. Talvez ele tivesse conseguido prender a coisa lá embaixo, restaurar o equilíbrio de alguma forma. Mas então a corda se soltou com um estalo. O poço voltou a vibrar, e um grito agudo e aterrorizante ecoou das profundezas, como se fosse a última coisa que Henrique havia feito. Eu e Júlia olhamos para o poço em completo pavor, e foi naquele momento que soubemos. Henrique não tinha sido capaz de conter a escuridão. Ele havia se tornado parte dela. A terra ao redor do poço começou a se fechar lentamente, como se a floresta estivesse tapando o buraco, enterrando o que restava do guardião e do mal que ele havia sido encarregado de conter. Mas eu sabia que aquilo era apenas temporário. A escuridão estava viva, e um dia ela voltaria para buscar o que restava de nós. Eu e Júlia saímos dali, mas nunca mais seríamos os mesmos. A floresta nos deixaria sair, mas nós a carregávamos conosco. A presença sombria e sufocante daquilo que vimos no poço nos seguiria para sempre. Fim. Ou talvez um novo começo.